Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, é o conteúdo de política do Grupo Aratu, trazendo sempre os principais personagens desse segmento aqui para o estúdio, para a gente poder debater um tema tão importante. Hoje o nosso convidado é vereador em Salvador, aqui na capital, pelo Partido Verde. André Fraga, seja bem-vindo, André, é um prazer falar com você. Obrigado, Pablo, pela oportunidade aqui, pelo convite. Um grande prazer estar sempre trocando ideia, batendo papo. Tem uma questão importante logo na sua chegada. André chegou aqui preocupado com um gato de estimação, com um pet que fugiu de casa. E por que eu estou chamando a atenção? Porque é grande o número de pessoas que hoje tem esse convívio, eu diria, familiar com o pet. É um integrante da família que te preocupa a ponto de você ficar até desnorteado, não é isso que está acontecendo? É engraçado você falar isso, porque exatamente a gente foi tirar uma foto de família, né, que o pessoal do Instagram está pedindo que dia 15 é o dia da família. E aí, mora eu, minha namorada e o Romeu, que é o nosso gato. E aí ele fugiu e a gente precisou, porque ele não está acostumado com rua, né? Enfim, então, justamente, a gente convive, gato ali é da família, de fato. E tem uma coisa muito interessante, viu, Pablo? Que eu sei que você vai tocar nesse tema, que é, quando a gente apresentou agora o projeto de lei para oferecer os medicamentos à base de CBD na Câmara de Vereadores, surgiu nas redes sociais um grupo grande de pessoas dizendo que trata seus animais, seus pets, com CBD. Ah, interessante isso. Até explicar, contextualizar para o pessoal que está assistindo, CBD é canabidiol, é um dos princípios ativos da cannabis, da maconha. Isso. Como é o seu projeto de lei em relação a isso? Você sabe que hoje, Pablo, existem muitas pessoas, de fato, que se tratam de epilepsia, de autismo, enfim, uma série de doenças com o CBD. Mas o CBD, ele hoje apenas uma associação no Brasil, que é a Abrace, ela produz o óleo e muita gente, inclusive, usa ela de maneira ilegal. Inclusive tem um vídeo, né, que trouxe esse debate para a sociedade, se chama Ilegal, porque a mãe comprava de maneira ilegal o CBD para apresentar para a filha. E os benefícios, desculpe até te interromper, os benefícios visíveis nesse vídeo, inclusive, demonstram uma evolução muito grande, né? Tem um caso, né, que a gente tem que conversar, por exemplo, da Isa, que é uma criança que tem uma série de problemas, né, deficiências, e ela tinha crises de convulsão gigantescas. A mãe passou, então, a oferecer o canabidiol a ela, e a mãe mesmo fala, a nossa vida é outra, porque minha filha passou a poder conviver com outras crianças, passou a conseguir, né, ter uma vida saudável, uma vida alegre, depois do uso. Canabidiol, eu enxergo, eu observo assim, canabidiol é um medicamento. Exato. É do mesmo jeito que é um xarope, a gente não está muito preocupado com a composição do xarope, com como ele é feito. Canabidiol tem esse tabu, né, porque associam logo a maconha, mas não são coisas iguais. Não bate onda. Né? Ninguém fica doidão, não é um baseado, não tem fumaça, como você bem falou, é um medicamento que você deveria poder hoje comprar na farmácia. Você chega na farmácia, você escolhe. Imagine você ter um filho, uma criança, um cachorro, um gato, que você com um produto, né, com uma pequena dose, você consegue fazer com que ele não tenha mais convulsões. Não sei se você já viu, Pablo, uma pessoa tendo uma convulsão, mas nesse vídeo, né, que a gente citou aqui, o Ilegal, demonstra. Então, é um absurdo que um medicamento como esse ainda tenha necessidade da gente produzir lei, da entrada na justiça, para que as pessoas tenham acesso a isso, né? Aqui em Salvador, hoje, 2.000 pessoas já fazem uso... Estão ilegais. Desse medicamento. Elas não estão ilegais porque muitas delas compram da Abrace, que é a única no Brasil que produz de maneira legal. Aqui em Salvador tem a Canab, que está buscando já autorização para produzir, mas se a gente está falando de 2.000 pessoas, com certeza tem muito mais gente que sequer tem o conhecimento de que esse medicamento poderia resolver boa parte dos seus problemas. Então a sua ideia, o seu projeto é que o SUS e o sistema público aqui na capital também forneçam esse medicamento. Exatamente. Para que as pessoas... pessoas... amparado legalmente, a Anvisa? Sim, a gente já conseguiu identificar outras cidades que apresentaram projetos de lei semelhantes e como já existe uma entidade que produz de forma legal, tem autorização da Anvisa, da Justiça para produzir, basta a prefeitura, por exemplo, a partir daí comprar
dessa entidade e oferecer aqui para as pessoas. Eu estou com o André Fraga, ele é vereador pelo Partido Verde aqui em Salvador e está falando sobre o projeto de lei que ele propõe à sociedade para que o SUS, para que a rede pública de saúde da capital possa oferecer esse medicamento para as pessoas que têm necessidade. Aí, saindo da parte do medicamento e entrando na parte do consumo da substância, da maconha, uma colega sua, Laina Pretas por Salvador, da Mandata Coletiva, ela falou que é favorável, ela nem gosta de chamar de droga, segundo ela chama de substância, porque ela não percebe tantos prejuízos, como outras pessoas percebem. Qual a sua opinião? Fumar maconha deve ser considerado crime? Até que ponto pode ser considerado um uso recreativo? O uso da maconha, ela foi proibido, o uso foi proibido, Pablo, numa forma de controle social. Como assim? A maconha sempre foi associada, se você for para os Estados Unidos, ela era associada aos chicanos, aos mexicanos que viviam nos Estados Unidos e, de alguma maneira, você precisava fazer um controle social daquele grupo. No Brasil, na América mais latina, sempre foi associado aos negros escravizados, depois, libertos. E, de alguma maneira, como a capoeira foi proibida, não é verdade? Então, o uso da maconha ela foi criminalizada como uma forma de controle social. Porque se você for analisar os efeitos maléficos do uso da maconha em comparação, por exemplo, aos efeitos do uso do álcool, quem é que é pior? Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que o álcool é muito pior. Tem não sei se é lenda, se é comprovada, talvez você, como estudioso, você possa me falar. Tem uma lenda dizendo que ninguém nunca morreu por fumar maconha, mas milhões de pessoas morrem por usar álcool. Álcool vai te dar cirrose, vai fazer você dirigir e depois ter problema. Às vezes faz as pessoas baterem no outro, na mulher, no marido. Eu não sei se é verdade, se ninguém nunca morreu por causa de maconha, porque eu também nunca estudei isso. Óbvio que a maconha não é uma coisa que você deve incentivar as pessoas, Eu não acredito que maconha seja algo que poder público, atores locais devem incentivar. Mas é claro que, considerando o histórico do motivo da criminalização da maconha e da liberação de outras drogas, não há sentido você ter a maconha proibida. E eu não falo só maconha não, viu? Vou trazer aqui uma polêmica, eu falo de todas as drogas. Por exemplo, cocaína, heroína. Todo tipo de produto que é psicoativo, por quê? A própria cocaína, durante muito tempo, ela foi um produto vendido em farmácia. Porque a gente acabou de ver, a gente viu aqui na Bahia esse problema com os traficantes aqui, com o atacarejo, a gente acabou de ver uma chacina no Rio de Janeiro. Qual o grande problema? Dois grandes problemas nesses casos. O acesso à arma e esse mercado de drogas. Se não tivesse um mercado legal de drogas e não houvesse o acesso a armas como há no Brasil hoje, nós não teríamos esse problema. Nós viveríamos como por exemplo, você acha que, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, não tem droga, as pessoas não consomem, mas tem essa violência? Não tem. Então, o modelo, inclusive o próprio secretário de Segurança Pública, o Mandarino, que é um grande amigo, ele fala isso, a gente precisa ser menos hipócrita, porque a sociedade consome, mas ao mesmo tempo ela... E aí eu reitero, Pablo, é uma forma de controle social dessas populações. Entendi. Estou conversando com o André Fraga. Tem um tema, a gente se conheceu, e aí eu preciso colocar aqui, enquanto ele, secretário da Prefeitura, secretário da Cidade Sustentável, liderando um projeto, para mim, um dos mais belos, emocionantes, chamado Projeto para a Praia, Sim. De acessibilidade do deficiente, da pessoa com deficiência às praias de Salvador. Aqui eu quero parabenizar publicamente você, toda a equipe, e perguntar se Salvador é uma cidade acessível. Aquela mobilização que vocês fazem tão grande, eventual, no sábado, verão. No verão, não poderia ser algo mais comum, mais prático, o acesso à praia e a outros ambientes aqui na capital? No caso específico da praia, primeiro respondendo a sua pergunta, Salvador é uma cidade acessível? Não. Acho que poucas cidades no Brasil, não sei se a gente consegue contar no dedo alguma cidade que seja de fato acessível. São cidades que foram se crescendo de uma maneira despranejada e que, obviamente, não perceberam essa demanda, essa necessidade, essa obrigação. Mas eu acho que Salvador está no caminho.
né, não está parada, não está deixando de implementar políticas públicas. No caso do Parapraia, a gente trabalha com uma mobilização muito grande no verão, porque o verão, primeiro, você tem garantia de que vai ter praia, né? Você está vendo que a gente está no período chuvoso. Segundo, a gente recebe todo o perfil de pessoa com deficiência. Você tem uma ideia, tem gente que vai para lá com respiração artificial e você precisa de 10, 15 pessoas para acompanhar aquele banho de mar. Então, por mais que você... Tem gente do interior que vem. Muita gente. Tem todo o perfil. Tem idoso com dor crônica, tem gente com pequenos problemas, tem gente com grandes problemas. Então, é importante entender que tenho trabalhado, inclusive, com alguns parceiros, a possibilidade de ter pontos onde qualquer pessoa pode chegar na praia hoje. Mas esse qualquer pessoa com deficiência não é exatamente qualquer pessoa, porque mesmo na deficiência você tem deficiências, né? Você tem gente que talvez consiga chegar na praia e dar um mergulho sozinho, e tem gente que consegue, mas tem gente que vai precisar de 10 pessoas para fazer isso. Então o Parapraia é importante nesse sentido. Você envolve, sem falar de toda a formação complementar a esses voluntários que são estudantes, etc. Né? É muito legal esse projeto interdisciplinar, envolvendo instituição de ensino, envolvendo os técnicos da prefeitura. E o que eu percebo, André, eu não sei como é que está o projeto agora que você é vereador, que você não é mais o secretário responsável. Eu percebo, é muito amor envolvido ali, é emocionante mesmo. Vale a pena dedicar um pouquinho do tempo ao Parapraia. Mas falando em acessibilidade, tem a questão do ciclista. Por que eu chamo a atenção para o ciclista? Por ignorância, eu olhava a bicicleta e olhava o ciclista como um veículo de lazer, de entretenimento, até de esporte. Mas eu percebo que em Salvador é um veículo de locomoção para o trabalhador. É uma grande malha de ciclofaixa, de ciclovia, mas ainda tem muito a ser avançado nesse aspecto. Sem dúvida. Sem dúvida, assim, é difícil você, num período curto de tempo, né, Pablo, resolver todas as questões. Mas Salvador tem avançado muito. Foram mais de 200 quilômetros de estrutura cicloviária, como você falou, ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota, já implementado na cidade. E agora é o momento da gente ir aperfeiçoando os instrumentos, né? A gente está com um problema sério aí, e que a gente está com um grande apoio da Secretaria de Segurança Pública, que é os assaltos e roubos à bicicleta. Isso é muito grande. Na cidade. Mas a Secretaria tem sido uma grande parceira. A gente está criando um cadastro estadual de bicicletas roubadas. A gente está criando, já mudou o sistema da SSP para o boletim de ocorrência, você poder inserir a bicicleta como veículo roubado. A gente está ajudando na criação da Associação Municipal de Ciclistas de Salvador, que está se estruturando para também ser um ator e avançar nas políticas públicas. Não dá para negar que nos últimos 8 anos a cidade saiu da água para o vinho quando o assunto é bicicleta, né? A cidade não tinha nenhuma política pública para bicicleta e hoje você tem mais de 200 quilômetros, tem a capacitação de motoristas de ônibus, você tem um trabalho com as estações de bicicleta distribuídas pela cidade, enfim. Há um trabalho, de fato, sendo realizado, inclusive com bons resultados do ponto de vista de morte no trânsito de atropelamentos, né? Reduziu muito, caiu muito essa questão aqui em Salvador. E seria muito bom, inclusive, que todo mundo se colocasse um pouco num papel de ciclista para ter empatia. Sem dúvida. Com o ciclista no trânsito de Salvador. Seria um trabalho educativo enorme. Tem um projeto que eu penso que pode ter sido iniciado lá com você na secretaria, que é o projeto das hortas comunitárias. Sim, em vários pontos de Salvador. A horta comunitária, a intenção da horta comunitária é alimentar aquela comunidade ou é trazer uma experiência educativa? Em resumo, está alimentando mesmo as pessoas ou está apenas dando uma perfumaria naquele ambiente? Eu acho que está fazendo os dois. E o alimentar num sentido para além do corpo. Por quê, Pablo? Quando você... como é que surgiu? Surgiu que eu estava lá na secretaria um dia, um amigo meu falou, meu pai queria conversar com você, que ele está com uma ideia, recebi o pai desse amigo. André, quero fazer uma horta aqui do lado do meu prédio. O Wilson, lá da horta da Pituba. Eu falei, mas Wilson, eu passei as minhas férias com meu avô numa horta, toda a minha vida, até os 18 anos. Então eu sabia que horta dá trabalho. Eu falei, Wilson, você vai cuidar dessa horta? Vou dar um jeito e tal. Eu falei, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vou dar um jeito, vou te ajudar nisso aí. Aí eu fui em São Paulo
e vi uma horta urbana lá em São Paulo, com um amigo meu, me levou para conhecer essa horta urbana, eu fiquei incrível. Aí voltei e falei, Wilson, vamos meter brasa nisso. Aí chamei a Limpurbe, a Seman, a gente limpou o terreno, tiramos umas 50 caçambas de lixo, de entulho. E aí começamos, fizemos as leiras e tal. E o que eu percebi? Primeiro, o Wilson me procurou porque ele queria tirar o entulho, o lixo. Ele era um espaço que tinha muito assalto, roubo. Depois que a gente começou a fazer a horta, a gente percebeu que aquele espaço, para além de... Eles lá produzem e entregam para asilos. Então, eles sempre fazem uma doação semanal. Mas eu percebi, Pablo, que o mais importante daquilo ali, na verdade, era o encontro que proporcionou. Tinha gente que morava no mesmo prédio, não se conhecia. Tinha gente que estava solteiro, começou a namorar. Tinha gente que estava com depressão e venceu a depressão. Então, quando você pergunta, alimenta os idosos desse lar, mas eu acho que alimenta muito mais essas pessoas que estão se conectando e que têm percebido que a vida vai além do apartamento, vai além da casa, vai além da rua, né? E essa rua, esse espaço de encontro, aí tem festa no São João, tem festa no aniversário das pessoas, e agora são mais de 50 na cidade, né? Salvador, você fala isso aí do espaço urbano, esse encontro que ocorre. Salvador é uma cidade a mais bonita do Brasil, eu não tenho dúvida, precisa que o soteropolitano se aproprie mais dela. Aí Salvador tem a característica, é a cidade que tem mais shopping. Não tenho nada contra shopping não, mas o fato de existir o shopping, de ser o ponto de encontro do shopping, não tirou um pouco essa urbanidade, esse reencontro na praça, esse reencontro na horta, no ambiente, na sua opinião? Esse é um fenômeno não só de Salvador, não é um fenômeno, eu diria, mundial. Mas eu acho que Salvador, nos últimos anos, se a gente for avaliar, Pablo, por exemplo, 2013, quando a gente chegou, eu comecei a participar da gestão pública de Salvador, você tinha o caso do Parque da Cidade. Quando a gente chegou, o Parque da Cidade era um espaço que ninguém tinha coragem de ir. E quando a gente começou a reformar, ninguém acreditava que ia dar certo. Vai ter segurança esse negócio, não sei o quê. E quando a gente conseguiu inaugurar, manter seguro, manter os equipamentos com qualidade, as pessoas foram. Você chegava no Parque da Cidade num dia comum, antes da pandemia, num sábado, num domingo, você não conseguia estacionar. Estava lotado. É uma festa. Né? Então, se você dá uma opção de lazer ao ar livre, com qualidade, Pablo, eu não tenho dúvida que as pessoas elas vão ocupar. Inclusive, tenho conversado com a prefeitura porque eu não vejo sentido hoje em shopping estar aberto e parque estar fechado. Uma pergunta, pandemia, shopping aberto, parque fechado, não gera uma contradição? Total. Inclusive, eu estava pensando nisso mais cedo. Eu falei, a prefeitura liberou cinema a partir de ontem. No cinema, você fica no escuro, você não sabe se a pessoa está de máscara ou não. Se alguém tiver sem máscara e der uma espirradinha, o outro também está sem máscara, porque está no escuro, né? Ninguém está me vendo. Um ambiente fechado, enquanto um parque que tem 70 mil metros quadrados de área livre continua fechado. Eu falei com o prefeito Bruno Reis essa semana, ele falou que está aí organizando para reabrir, mas eu de fato acho uma grande contradição, inclusive porque acesso a parques tem um impacto muito grande na saúde, inclusive mental das pessoas. Diversos estudos científicos já demonstraram isso. Inclusive um estudo que eu empreendo na Universidade de São Paulo para justamente analisar esse tipo de impacto positivo na vida das pessoas, e eu acho uma contradição e tenho batalhado para que a gente reabra com mais rapidez os parques. André Fraga, vereador pelo PV aqui em Salvador. A gente vai ter que encerrar a entrevista, mas temos muitos assuntos em comum, inclusive, para debater, para conversar aqui. Antes de encerrar, eu quero saber de você. Já foi secretário, você agora é vereador. Eu vejo que você tem uma atividade, você é um ativista, um militante. O próprio site que você tem lá, andrefraga.com, você traz várias discussões, você traz muitos debates possíveis. O seu próximo passo é buscar uma cadeira no Executivo ou você acha que André Fraga é um parlamentar nato? Rapaz, eu vou ser sincero, eu passei esses primeiros meses, Pablo, meio em crise, assim, né? Porque você fica 8 anos praticamente no Executivo, aí você mudar para o Legislativo, tem que mudar o chip, né? Como diz até Semineto, mudar o chip. Para mim não tem sido simples, mas agora eu acho que eu estou pegando o ritmo do Legislativo. Em que pese o Executivo lhe dá uma alegria muito grande de você poder executar, planejar, fazer, entregar.
Não tenho planos, meus planos são tocar a vida na vereança, entregar os compromissos que eu assumi com meus eleitores, né, são vários. A gente fez uma carta a 43 compromissos, então a gente está finalizando um planejamento estratégico para fazer essa entrega. E esses são meus planos no momento atual e terminar o meu doutorado, que está difícil. Eu imagino. Vamos acompanhar esses compromissos, esses 43 compromissos. André Fraga, o convidado aqui no Linha de Frente, o conteúdo de política da Aratu, para a gente traduzir para o nosso dia a dia as ações deles. Um abraço, até o próximo encontro. Valeu!